Eu sou o Naubert Emanuel e vou responder a minha prova oral de atletismo. Vamos lá para a primeira pergunta. Quais as provas de atletismo de pista e campo que foram apresentadas na disciplina? Bom, as pistas que for, as provas do atletismo que foi apresentadas dentro da disciplina foram as de pista e as de campo. As de pista, ela tem as rasas, a de meio fundo e fundo, e tem também as corridas de revezamento com obstáculos e as corridas com barreiras. E nas de campo eu vou ter saltos e lançamentos, as modalidades de salto e lançamento, sendo que as modalidades de salto eu vou ter salto em altura, salto com vara e salto em distância. E as de lançamento eu vou ter lançamento de disco, lançamento de peso, lançamento de dardo, lançamento de martelo. Vamos lá para a segunda questão. Qual é o comprimento de uma pista oficial de atletismo? Uma volta corresponde a quantos metros? Uma pista oficial de atletismo, ela tem 400 metros de comprimento. Vamos lá para a 3. Alternativa 3. Quantas raias tem uma pista oficial de atletismo? Bom, uma pista oficial de atletismo, ela tem 9 raias, por causa que uma raia ela tem a mais, por causa que a pista número 1 pode acontecer um desgaste, aí por isso que tem essa nona raia de que sobrepõe ela. Aí algumas pistas não oficiais ela apresentam outras, mas normalmente nas pistas oficiais é 9 raias. Vamos lá para a 4. Explique o que são provas balizadas, parcialmente balizadas e não balizadas. As provas que são balizadas, elas são as provas de 100 metros, que elas são as provas que tem que permanecer ali na sua raia de competição, que não pode nem ultrapassar para a raia do competidor do lado e nem para a raia do competidor do outro lado, e sim se manter na própria raia. As provas parcialmente balizadas são as provas de 800 metros, que são as provas que ao final da primeira curva os competidores já podem se dirigir para a raia intermediária, que é a raia mais próxima, a raia ali a raia 1 pode se direcionar à raia intermediária. São as provas parcialmente balizadas. E as provas não balizadas são as provas de 1.500 metros ou então as famosas maratonas, que são as provas onde os competidores vai até um determinado ponto para alcançar. E não precisa correr dentro das suas raias, mas sim pode correr em outras áreas se quer. Vamos lá para a questão 5. O que é o bloco de partida e quando ele é utilizado? O bloco de partida no atletismo, ele é utilizado nas provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros. O bloco de partida serve para o atleta ficar apoiado na posição de saída baixa em cima do bloco de partida, para que ele pegue mais impulsão na hora de sair para competir. Vamos lá para a sexta questão. Quais são as provas com barreiras e quantas barreiras precisam ser transpostas? A corrida com barreiras, elas são as corridas de 110 metros e 400 metros, onde tem que ser transportadas 10 obstáculos. O atleta vai correndo na sua raia e tem que transpor 10 obstáculos dentro da prova. Isso dentro da prova de 110 metros e 400 metros. Vai. As alternativas 7. Prova com obstáculo. Qual a distância a ser percorrida, quantos obstáculos e o fosso? A questão número 7, a prova é a distância de 3.000 metros a ser percorrida e ao total de passar por cima do obstáculo 28 vezes e pelo fosso 7, que o fosso é
uma porção de água que fica no meio da pista que os competidores têm que ultrapassar por ele, passar por ele. O implemento tábua, alternativa 8. O implemento tábua de impulsão é utilizado em quais provas? O implemento tábua de impulsão, ele é utilizado nas provas de salto em distância, quanto no salto triplo em distância, que fica antes, o implemento ele fica antes da margem de plasticina, que fica logo à frente, e o atleta pisa sempre antes nessa tábua de impulsão para ganhar impulsão para conseguir atingir mais distância, onde ele não pode pisar na parte que é de plasticina, que é uma parte vermelha que fica logo posterior a que fica na frente da tábua de impulsão. Alternativa 9. A alternativa 9 fala: quais são os saltos verticais e horizontais? Os saltos horizontais são os saltos em distância e os saltos verticais são os saltos em alturas. Bom, vamos lá para a alternativa 10. Relacione o termo à modalidade plasticina, rolo ventral, gaiola de proteção e o Brian. A plasticina, ela está relacionada à modalidade salto em distância, que fica ali que fica na frente da tábua de impulsão, onde o atleta não deve pisar para não perder o salto. Aí o rolo ventral, ele está relacionado com a técnica utilizada para transpor o sarrafo da prova de salto em altura, na verdade. A gaiola de proteção, ela está relacionada às provas de arremesso, onde é uma gaiola de mais ou menos 2 metros que ficam ali na área que o competidor vai arremessar, e ela fica para proteger ali os lançamentos dos competidores. E o Brian, que é uma técnica, ela está relacionada na modalidade do arremesso de peso, que é uma técnica utilizada para arremesso de peso. Vamos lá para a 11ª questão. Para ensinar o atletismo ou qualquer outro conteúdo, o professor, a professora, precisa ir além do simples fazer jogar determinada modalidade. A autora Sara Mattiese apresenta uma estrutura de planejamento utilizando as dimensões dos conteúdos. A autora também apresenta vários exemplos de como organizar o conteúdo do atletismo, utilizando a dimensão conceitual, a dimensão procedimental e a dimensão atitudinal. Explique cada dimensão e apresente um exemplo do que poderia ser abordado em cada um deles. Vamos lá. Ela apresenta 3 dimensões, que é a conceitual, a procedimental e a atitudinal. Na conceitual, é importante eu fazer ali uma reflexão antes de aplicar as minhas aulas sobre a história do atletismo e de como eram as provas na origem antiga e de como essas provas evoluíram para os tempos de hoje. Eu posso também fazer uma relação ali das provas de atletismo com a vida ali cotidiana do meu aluno, para que ele venha assim pensar e refletir melhor sobre talvez possivelmente se eu faço isso aqui no meu dia a dia, eu também posso colocar como nas provas de atletismo, tipo eu vou ir para o trabalho, eu vejo que eu vou chegar mais tarde, aí eu dou uma corridinha para dar uma apressada nos passos. Isso vai fazer que meu aluno pense melhor sobre a corrida. Ele vai relacionar, então se eu vou estar dando uma corridinha ali para chegar mais rápido ao trabalho, eu posso relacionar com a corrida de atletismo.
as corridas ali de meio fundo, por exemplo, que é uma corrida mais demorada um pouco. Ah, eu posso relacionar as regras também, eu posso trabalhar com as regras, tudo aquilo que seja de conceito ali para o meu aluno, tanto da história, das regras, de como aquela prova é, de como ela funciona. Eu posso ali trabalhar na parte conceitual. Na procedimental, eu posso fazer com que meu aluno ele vivencie a modalidade esportiva, por exemplo, utilizando jogos e brincadeiras que envolvem algumas habilidades motoras básicas que vai fazer com que meu aluno vivencie a modalidade esportiva e também ele possa aprender de forma lúdica também. Eu posso exemplo também, posso dar um exemplo também como as corridas de pegador, que vai fazer ele correr. Eu posso também fazer tipo de marcha para representar uma marcha atlética ou algo do tipo. Isso vai estar relacionado ao que é procedimental, que é o procedimento. E na parte atitudinal é onde que é a forma de como o meu aluno vai ser, de como ele vai se relacionar com as pessoas, com os competidores, aí de como ele vai ter a postura de dentro de uma competição, ou então nas provas de atletismo, fazer com que ele reflita sobre o ambiente que ele está, de competição, não de só competição, mas sim de vivenciar a modalidade, mas de apresentar a modalidade para o meu aluno, para que favoreça também as relações de grupo, as relações interpessoais dele, que possa ter um bom convívio. E nas situações de trabalho, eu vou ter na conceitual, eu posso ter ali fazer com que meu aluno ele execute movimentos da prova e que façam ele poder identificar e refletir ali quais os músculos mais exigidos ou quais habilidades motoras envolvidas e suas capacidades físicas. Na procedimental, eu posso fazer uma situação de trabalho ou então fazer com que com que o aluno vivencie de diferentes movimentos executados daquela prova, do atletismo, a, a um determinado a um determinar a um determinado tempo a chegar ao nível de técnica correta, para ver qual a técnica ali correta e tal. E uma situação de trabalho na atitudinal, eu posso ali solicitar que o meu aluno ele fique, vamos supor que ele fique de venda e que o outro sem venda possa conduzi-lo dentro da prova, ou então posso fazer a inversão de posição, trabalhando ali com a modalidade marcha atlética, e depois eu posso acrescentar uma corrida básica ou fazer uma inversão depois de papéis, para que eu possa ter a ideia, fazer a ideia com que meus alunos eles verifiquem seus limites, suas possibilidades, tipo assim, de diminuir a cadência da corrida, a necessidade também de se adequar ao movimento correto, a entender o limite tanto seu quanto do outro e assim por diante.